nome excelso, seu bem feitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois os pecados foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor seja sempre sobre as nossas vidas. Que possamos nessa noite ter a plena consciência de que nós estamos diante do Senhor, de que nós estamos em uma assembleia diante do nosso Deus e que, portanto, nós devemos servi-lo, adorá-lo. E que no final dessa reunião o Senhor, Deus, possa dizer: este culto foi bom, porque é Ele que deve receber toda adoração e todo louvor nesta noite. Quero convidá-los a ficar em pé para que os irmãos acompanhem a leitura em Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. O Salmo 131 nos ensina que quando nos submetemos a Deus, a nossa alma sossega, a nossa alma se tranquiliza, porque diante do Senhor nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miserabilidade e a grandiosidade do nosso Senhor. Portanto, louvemos esse Senhor que é grande e digno de receber toda a honra e toda a glória. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos a ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vem a forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as
as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Douglas, está me ouvindo bem aí? Ok, perfeito. Meus queridos, nesse momento convido a todos os irmãos a entrar em conexão com o Senhor de uma forma silenciosa. E aproveitando essa forma silenciosa para confessar os seus pecados e pedir ao Senhor que você venha vencer as tentações durante a semana, os seus desafios. Portanto, aproveite esse momento. Esse momento não é só para preencher o espaço de um culto. Ele é importante para a sua vida, para que você se achegue a Deus, para que você sirva ao Senhor e continue relacionando com o Senhor através do perdão do nosso Deus. Aproveite esse momento e busque a face do Senhor. Pai eterno, desde sempre da nossa existência, nós somos enganados, meu Senhor, pelo pecado e pela promessa que Ele nos oferece, meu Senhor. A promessa de satisfação, de felicidade, de prazer. Mesmo após termos um encontro com o Seu Filho, a alegria e a satisfação eterna, somos tentados, meu Senhor, diariamente, a fugir dessa alegria para buscar os prazeres transitórios, passageiros, meu Senhor. É claro que sabemos, meu Pai, que os pecados não estão somente relacionados aos prazeres, mas também temos ira constante. Somos tentados a viver no ódio, na inveja, na intolerância, nas inimizades, na lascívia, na luxúria, meu Senhor. E precisamos da força do Teu Espírito Santo, do Teu poder, para suprimir todas as paixões carnais, meu Senhor, que diariamente tentam emergir através da nossa vida. Sozinhos não conseguimos, meu Pai. E por muitas vezes temos caído, meu Senhor, no pecado que tão de perto nos rodeia. E isso tem trazido prejuízos, meu Senhor, não somente para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas. Precisamos da Tua força, meu Pai. Precisamos da Tua ajuda e, sobretudo, precisamos do Teu perdão, meu Pai eterno. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Sua misericórdia e compaixão, porque o Senhor não tem obrigação de nos perdoar, meu Senhor, e sabemos que tudo isso é possível por causa do Teu grande amor. Perdoe os nossos pecados e ajuda-nos, meu Senhor, nos desafios diários, que possamos vencer as tentações, porque elas não são mais fortes do que nós. E com a ajuda da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, podemos vencer. Ajuda-nos, meu Senhor, a não cair nos mesmos erros. Sê conosco, meu Pai, pela Tua graça, pela Sua compaixão e pela Sua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, Salmo 16 será projetado e você então acompanhe a leitura. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
Ó Senhor, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Amém. Me perdoe. Qual que é? Faltou 11, meus irmãos. Eu pulei, estava querendo cantar. Me perdoe. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso enfim, do amor, ó fim de publicar, e dele a grande salvação a todos proclamar. Salvação, salvação, alcançou-nos Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Queridos, é parte da glória que Deus manifesta, revelar-se em relacionamento com o seu povo, ouvir e inclinar os seus ouvidos às orações do seu povo. Estamos aqui para interceder também pelos nossos queridos, aqueles que necessitam das nossas orações. Se o irmão tiver algum motivo de oração, a irmã tiver algo a ser colocado diante do Senhor nesse momento, só levantar a mão. Eu anotei os motivos e aquelas mensagens que foram compartilhadas nos nossos grupos, vários motivos lá, anotei todos eles. Se alguém tiver algo mais. Vamos orar então, queridos. Oi, desculpa, Alisson. Por meu pai e pela minha mãe. Ok. Algo mais? Vamos orar? Alguém? Estou perdendo alguém aqui? Não, né? Então tá bom. Vamos orar, queridos. Amado Pai, queremos a Tua glória, Senhor. Queremos nos alegrar nas Tuas coisas, ó Pai. Queremos de fato que Tu sejas a nossa porção, Pai. Queremos, ó Deus, viver
tão somente para que o mundo possa reconhecer a Cristo em nós. Queremos de tal modo, ó Pai, sermos usados por Ti, que o Teu amor transborde através de nós, ó Pai. E é por isso que somos conduzidos neste amor a orar, a interceder por estas vidas, ó Pai. Te pedimos pela mãe da nossa irmã Rita, que está hospitalizada, ó Deus, com falta de ar. Provê, Senhor, provê sobre esta vida, todo o tratamento, o socorro, toda a ajuda necessária, ó Pai, nós te imploramos. Pelo Pedro, ó Pai, amigo do nosso irmão Márcio, Senhor Deus, que tem enfrentado dificuldades, ó Pai, por causa do seu sistema circulatório. Ó Deus, cuida de sua vida, provê um bom tratamento, intervenha, ó Pai, com a tua mão de poder sobre sua vida, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tudo isso está em tuas mãos e te imploramos, ó Deus, que tu intervenha sobre ele. Pela vida de Ana e do Rogério, ó Pai, que hoje enterraram seu filho, Senhor. Console esses corações de sua família, de seus familiares. Console-os, ó Deus, num tempo tão difícil, depois de uma luta tão dura, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia também do Davi, neto dos nossos irmãos Maria e Antônio, ó Deus, que apresenta mais uma vez estar doentinho, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, para que esteja plenamente recuperado. Pela Alice, ó Deus, uma bebê entubada, ó Pai, lutando pela vida, ó Deus, tem misericórdia nessa luta tão grande que seus pais têm enfrentado, nessa dor e sofrimento, ó Deus, tão terrível de nos sentirmos incapazes, ó Deus, mas o Teu Evangelho é essa declaração de que somos incapazes, ó Pai. O Teu Evangelho é essa declaração de que nada podemos fazer sem Ti, sem estarmos ligados à videira que é Cristo. Ó Deus, sustenta-os, ó Pai, sustenta-os, ó Deus, também a vida dos pais do Rafael, ó Deus, essa criança internada lá em Brasília, Senhor, há tantos meses, ó Pai, já lutando, perdendo funções do seu corpo, ó Deus, e os seus pais relutantes, ó Deus, seu pai que não crê em Ti, ó Deus, está tão revoltado, ó Pai, que Tua mão possa estar sobre ele nesse momento, fazendo com que esse esmigalhar de seus ossos, de seu coração, só encontre socorro e sustento em Ti, Senhor. E se for o Teu querer, cura o Rafael. Levanta-o desta cama, faz dele testemunho sobre a vida de seu pai, Senhor, para que ele saiba que Tu tens poder, para que ele saiba, ó Deus, que aquilo que a medicina diz estar acabado, ó Pai, em Tuas mãos é algo simples. Pela vida do Antônio, ó Deus, filho do pastor Jean, ó Pai, também lutando por sua vida, depois de cirurgias, ó Pai, tão invasivas, depois de passar tanto tempo, ó Deus, para ser ressuscitado no trabalho dos médicos, ó Pai, quanta dor e sofrimento esses pais têm tido, o pequeno Antônio, ó Deus, tem passado, Senhor. Te imploramos misericórdia, ó Pai, que Tu levantes e leves o Antônio de volta para casa com seus pais. Também te imploramos, ó Deus, pelo pequeno Eliezer, ó Pai. A criança autista, ó Deus, tem tido tantas lutas, tem tido tantas dificuldades para lutar com as crises de sua mente. Seus pais, ó Deus, Laís e Júnior, tão cansados, ó Deus, tem misericórdia destas vidas, ó Pai. Proveu, Deus, alívio dessas crises, Senhor. Proveu, Deus, a força, a sabedoria, ó Pai, sobre a vida da Laís e do Júnior, Senhor. Te pedimos ainda por Lucas Negrini, ó Pai, que tem lutado contra o alcoolismo. Tem misericórdia deste homem, ó Deus, para que possa vencer as lutas internas e calar a voz das crises com o aconchego do Teu Evangelho, ó Pai. E pelos nossos irmãos Milton e Beth, ó Deus, tem misericórdia, abençoe-os e ajude-os, ó Deus, a vencer as lutas e dificuldades que têm tido, e possam eles, ó Deus, antes de tudo, buscarem a Tua presença, se confortarem em Ti, ó Pai. Todas estas coisas, ó Deus, nós Te imploramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.
Irmãos, ainda louvando ao Senhor através da leitura da palavra do Senhor, acompanhe, por favor, no telão, em Gálatas, capítulo 2, dos versos 15 ao 21. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados com Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu te entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Yeah.
Queria te convidar a igreja a se colocar de pé, para a gente cantar mais alguns cânticos. Minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh,
Jesus. Ressuscitou, digno é o Senhor, os cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai, nós te louvamos, somente o Senhor é digno de todo louvor e adoração. O Senhor receba aqui o culto que estamos oferecendo ao Senhor, todo esse louvor, e que o Senhor também trabalhe em nossas vidas. Abençoe o tempo de estudo da Tua Palavra, que o Senhor use a vida do reverendo Ricardo para falar conosco. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se sentar.
Vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 22. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje pela manhã, queridos, nós falamos sobre Moisés e Deus construindo ali o líder, o protetor, o libertador de seu povo. Esse é um tema importante dentro do livro do Êxodo, porque é justamente esse levantar de Moisés que nós temos ali cada vez mais clara a ideia de que Deus está apontando a história para Jesus, de modo que toda a história no Antigo Testamento ela é sempre contada na perspectiva de uma figura, de uma personagem que é central na aliança, que exerce certas tarefas ou certas ações sobre o povo de Deus, que tipificam, ou em alguma medida, apontam para aquilo que Cristo fará de uma forma perfeita, plena e de uma vez por todas. Como profetas, sacerdotes e reis, posteriormente a Moisés, o fizeram. Mas nós vimos que tanto sobre a vida de Moisés quanto discípulo de Cristo, porque estudamos também a passagem de João capítulo 15, nós somos apenas ramos junto da videira e que depende do trabalho do agricultor e da vivacidade dessa videira, de modo que de nós mesmos não podemos coisa alguma. Essa é a grande realidade do discipulado cristão, essa é a grande realidade do cristão. Somos pessoas que reconhecem que não podem nada por si mesmos. Mas isso só fica claro, obviamente, quando nós temos diante de nós o fato de que a grande razão de existência do ser humano é o Senhor. Que o grande porquê da humanidade ter sido criada é para refletir o seu Criador. Por isso ele nos deu a sua imagem e a sua semelhança. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Talvez quando você olhe para mim isso fique um pouco mais claro. Ou não. Ou não fique. Talvez quando eu olhe para vocês isso fique mais claro. Em alguns momentos sim, e outros nem tanto. E esse fato de que às vezes sim e às vezes não é justamente aquilo que demonstra que às vezes sim é a graça de Deus e às vezes não é o velho homem. Somos nós mesmos. Nós por nós mesmos não conseguimos. É por isso que nesse mês que nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o testemunho cristão, eu quero que partamos dessa ideia, partamos dessa perspectiva e entendamos os fundamentos do testemunho cristão. Que é o que nós estamos vendo aqui na vida de João se fazer. É muito interessante termos esse testemunho aqui. Se você reparou bem, eu falei que nós iríamos ler o texto de João, né?
Eu creio que muitos já pensaram, João 3,16, João 3,16, é logo o versículo que salta à mente, né? Mas não, mas o contexto está aí. A ideia do evangelista João em contar essas histórias, desse modo como ele contou, é que depois de demonstrar o testemunho de um homem que se recusava a ser visto com Cristo, foi ter com ele de noite, amando e fazendo as suas obras nas trevas, para que elas não fossem arguidas, e que ouviu do mestre, daquele que ele simplesmente entendeu que era um mestre, que ele jamais poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo, que ele não era capaz de entender as coisas que ele estava falando, mesmo sendo mestre em Israel. Porque no fundo do fundo ele não cria em Jesus, porque se ele cresce e soubesse quem era Jesus, ele não teria ido de noite. E seria como todos aqueles que estavam crendo, todos aqueles que estavam verdadeiramente o esperando, fazendo o quê? Nascendo da água e do Espírito. A água era o sinal externo. A água era justamente o testemunho da pessoa dizendo, eu sei que está por vir o reino de Deus. E recebia o batismo de arrependimento de João Batista. E depois aqueles que, crendo em Jesus, recebiam o batismo de Jesus para a vida. Havia um significado, havia um fundamento diferente. E é por isso mesmo até que nós temos o costume de entender, quando uma pessoa vem de outra igreja, qual foi a ideia do batismo, porque a teologia do batismo define se você foi de fato batizado ou não. Costumo dizer que presbiterianos rebatizam pessoas. Nós não rebatizamos pessoas. Nós batizamos aqueles que pensavam serem batizados, mas que por uma teologia indevida, não foi bem o batismo que eles receberam. Você vê isso em Atos 19. Pessoas que receberam o batismo de João, depois receberam o batismo de Jesus. Se não importa a razão, se não importa a teologia, se não importa o conteúdo, para que rebatizá-los? Então o batismo ele é uma marca importante, ele é um testemunho importante. Então, João descreve um testemunho de João Batista. João, o evangelista, fala de João Batista em contraposição ao mau testemunho de Nicodemos. Alguém que não queria ser visto, que não queria receber o sinal das águas. Para alguém que não só aplicava o sinal das águas, mas alguém que constantemente em sua pregação, mesmo tendo muitas pessoas afluindo até ele, jamais tomou para si a glória, jamais tomou para si tudo aquilo que estava sendo feito. Então, quando nós olhamos esse testemunho, esse texto aqui sobre João Batista, nós conseguimos ver bons fundamentos para darmos o devido testemunho da pessoa de Jesus. É isso que eu quero trabalhar esse mês com vocês. Sermos melhores testemunhas de Cristo. Primeira coisa, João Batista reconhecia o seu lugar. João Batista sabia quem ele era. Houve ali uma dissensão, né? Jesus estava lá na Judéia, mais ao sul, e João Batista estava mais ao norte, ali da terra de Israel. Estava ali Enom e Salim, e Jesus estava mais próximo de Jerusalém, estava mais lá para baixo no reino do sul mesmo, onde era a região da Judéia. E ali levanta-se uma dissensão, porque Jesus estava batizando lá no sul, e João estava batizando lá no norte. E aí? O que está valendo nesse negócio? Começa essa dissensão, e veja que interessante, essa dissensão ocorria entre discípulos de João e um judeu, ou seja, alguém que era lá do sul, alguém que era da região da Judéia, propriamente um judeu. Quem era do norte não era judeu, era israelita. É diferente depois da divisão dos reinos. Então eles ficam debatendo isso e João Batista é questionado. Ora, afinal de contas, o que a gente faz? Para quem nós vamos? Nós estamos aqui contigo. E aí João responde. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele reconhece submissamente que ele está ali diante de Deus e recebeu essa obra das mãos do Senhor. Não é sobre ele, não é para ele, não é dele. Os discípulos não são dele propriamente.
Então nós já vemos um testemunho aqui de um homem que entende qual é o seu lugar, que entende o que ele está de fato fazendo ali. E ele mesmo dá esse testemunho. Eu tenho dito para vocês, eu tenho falado para vocês, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O meu trabalho, vocês serem verdadeiramente os meus discípulos, significa não vocês me seguirem, mas irem até Ele. É saber o seu lugar. Para que um testemunho devido seja dado diante dos homens, seja dado diante da sociedade, nós temos de entender o nosso lugar. O nosso trabalho não é que o mundo nos veja, mas que o mundo reconheça Cristo em nós e que o mundo seja conduzido pela nossa pregação à pessoa de Jesus. Não é sobre o quão bom crente eu sou. Não é para você dar aqueles testemunhos em que você conta a sua vida. Né? Aquela coisa do eu era um menino torto que cresceu numa casa torta, tinha boca torta, tinha perna torta, a casa era torta, era tudo torto. Aí chegou Jesus e desentortou. Eu sei tantos detalhes sobre ele, só sei que Jesus chegou em algum momento. Mas quem é esse Jesus? Por que ele desentortou a vida desse menino? Por que ele desfez tudo isso? Né? Ele era um engenheiro e desentortou a casa? Corrigiu os defeitos do solo? Tinha um problema ali? Foi isso que ele fez? Quem é esse Jesus? Perceba como, até na musiquinha boba, né? A gente vê pouco de fato de Jesus muitas vezes e muito sobre nós. Aqueles famosos testemunhos. Eu lembro de um camarada que foi na igreja lá em Brasília, ele era do Comando Vermelho, aí se converteu. Rapaz, eu saí de lá sabendo todas as armas, sabendo como é que se engatilhava a arma, como é que se botava o pente, tirava o pente, como é que se preparava. Eu soube de tudo, ele foi contando como é que era o dia a dia dele lá. E até hoje eu não entendi em que momento Jesus entrou na vida dele, que diferença Jesus entrou na vida dele, porque tudo que ele consegue pensar era sobre como era a vida dele. O que é, meu? Você tá com saudade? Se reconhecermos o nosso lugar, nós vamos ficar mais impressionados com as pessoas de Jesus, até mesmo do que com os efeitos da obra dele sobre nossas vidas. Porque para fazer essa obra de transformação, para ressuscitar um morto espiritual, para dar vida eterna, ele não é qualquer um. Sim, é grande a obra de Deus em nossas vidas. Sim, é maravilhoso o que Deus faz em nossas vidas. Mas isso deveria nos fazer entender mais sobre quem é Jesus e não sobre nós mesmos. E é isso que o mundo precisa ouvir. Porque a nossa vida, ela não vai se tornar um padrão para as outras pessoas. O que Deus fez sobre nossas vidas não vai ser igual ao que Ele vai fazer na vida de outras pessoas. A nossa própria confissão de fé diz que a obra de santificação que Deus faz em nossas vidas não é uniforme. Os crentes não seguem etapas idênticas e vão se santificando todo mundo igualzinho. Quantos anos você tem de convertido? Eu tenho 5 anos. Então quer dizer que você deve estar no nível 35 de santidade. Que joia, muito bom. Você, irmão, 10 anos, você deve estar no 125. Não é assim que acontece. As pessoas não vivem experiências iguais diante de Deus. Para que o seu testemunho seja sobre você, você precisa reconhecer o seu lugar e entender que é sobre a pessoa de Jesus. Veja o Salmo 131 que nós lemos durante a liturgia. Veja como o salmista Davi, sendo ele rei, sendo ele alguém colocado diante de Deus no poder, teve que se reduzir e se colocar em seu lugar. É um cântico de romagem, ou seja, o povo cantava isso indo para o culto, para o templo. O povo cantava isso para ir adorar ao Senhor em comunidade. E ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Imagine só, você está indo para o culto. E você está dizendo que não está procurando coisas maravilhosas demais para você.
No fundo, no fundo, o que você está dizendo para Deus é: Senhor, eu não quero que nada tire de diante dos meus olhos a sua grandeza. Porque se você vai ao culto, você está procurando algo maravilhoso. Mas não para você. Se você vai ao culto, você quer ver algo esplendoroso. Mas não é sobre você. E é aí que Davi se coloca no seu lugar. E é aí que nós vemos esse testemunho nesse servo, como nós vimos em João. Pelo contrário, ele fez calar e sossegar a sua alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Ele se satisfaz no Senhor, como uma criança que se satisfaz no colo de sua mãe, que é onde ela é amamentada. Então ele está indo ao culto procurar receber do Senhor. Ele está indo ao culto não porque ele vai ter algo a entregar diante de Deus, porque nem mesmo as ofertas vinham das próprias pessoas, animais são criações do Senhor. O culto sempre foi uma entrega daquilo que pertence ao Senhor e não aquilo que é nosso. Então ele percebe que quando ele vai cultuar a Deus, ele está indo, na verdade, se satisfazer no Senhor, compreendendo que nada pode distraí-lo disso. Por isso espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Ele sabe seu lugar. Ele sabe o que ele deve buscar. Ele sabe o que ele deve procurar. Ele sabe que não é sobre ele, rei Davi. João sabia que não era sobre ele. Você sabe que isso aqui não é sobre você? Você sabe que o culto, você sabe que a igreja, você sabe que o nosso trabalho não é sobre você. Não é para lhe fazer sentir-se bem. Como eu já disse, eu não sou um cara muito agradável de se conversar. As pessoas não costumam sentir-se muito bem com as conversas comigo. Porque às vezes a gente precisa dizer algumas coisas. Às vezes a gente precisa ser honesto. Eu digo às vezes porque nem sempre as pessoas querem conversar. Mas sempre que vai conversar tem que ser honesto. E às vezes é ruim ouvir algumas coisas. Eu escuto também. Eu tenho minha conselheira bíblica. Chama Vanessa. E ela ainda é mais desagradável do que eu. Porque ela me conhece melhor do que eu conheço as pessoas que vêm falar comigo. Não é sobre nós. Não é para ser agradável. É para ser fiel ao Senhor. É sobre Ele. Então tudo que falamos, construímos, ensinamos, aconselhamos, todo modo como nós direcionamos a igreja, tudo que nós estamos fazendo aqui não é para que as pessoas saiam por aí dizendo: nossa, a igreja presbiteriana de Valinhos é a melhor igreja do mundo, pastor Ricardo é o melhor pregador, seminarista é o segundo. Não é esse o objetivo. Não é essa a razão. Eu não estou aqui fazendo discípulos de Ricardo. Eu não estou aqui para que as pessoas implementem uma teologia ricardiana, abandonem o calvinismo e vai para o ricardismo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Continue com Calvino. Não é esse o objetivo. Não é sobre mim. Não é sobre você. Não era sobre João Batista. Se eu quero dar um bom testemunho cristão, eu tenho de reconhecer o meu lugar. Não estou buscando coisas maravilhosas demais para mim. Segundo aspecto interessante desse fundamento, ou o segundo fundamento do testemunho cristão, é que esse testemunho ele reflete uma alegria na glória de Cristo. Veja que João lhe afirma: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim.
As pessoas estão afluindo para Cristo Jesus. Queridos, reparem, entendam o que João está fazendo aqui, o que ele está plantando aqui é o fim do trabalho dele. É o fim do trabalho dele. Porque para que não houvesse mais dissensões, para que não houvesse mais concorrências, ele tinha de sair de cena. E isso alegrava o coração dele. Será que alegra o seu coração as pessoas não reconhecerem você, mas reconhecerem a Cristo? Será que alegra o seu coração as pessoas perceberem que aquilo que te fortalece, aquilo que te alegra é o Senhor e não as suas conquistas pessoais? Será que a glória do noivo é aquilo que alegra o seu coração? Será que alegra o seu coração quando você ouve uma palavra fielmente pregada? Será que alegra o seu coração quando a pessoa de Cristo é exaltada no culto? Será que alegra o seu coração quando as pessoas se rendem sabendo que necessitam de um Redentor como Cristo Jesus? É isso que deve saltar aos olhos dos outros, essa alegria. Que às vezes mesmo quando as coisas na sua vida não parecem estar muito boas, mas essa alegria consegue suplantar a sua tristeza, porque afinal de contas você não está procurando coisas para você, você está procurando a glória de Cristo, e se ela se manifestou, isso alegra o seu coração. É tão simples. É tão simples. Mas o que alegra mais o seu coração, por exemplo, nas doutrinas bíblicas? O que alegra mais o seu coração em saber que Deus determinou toda a história para que ela convergisse a Cristo? Ou que no meio dessa história Deus escolheu você para a glória de Cristo? Não é para não ter alegria em ser um escolhido, é para você exultar de alegria em ser um escolhido do Senhor, em ter sido predestinado para a salvação eterna. Mas essa alegria tem de ser alimentada pelo fato de que isso significa que o seu Senhor é glorioso, que o seu Senhor é poderoso e Ele pôde te salvar do inferno. Você se alegra no Senhor? Você se alegra com o noivo? Também lemos o Salmo 16, queridos. E vimos o salmista também colocar o seu coração nas coisas de Deus, de modo que, não buscando as coisas para si, ele começasse a enxergar em Deus a sua grande porção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Enquanto Deus não for aquilo que você de fato busca, enquanto Deus não for objetivo da sua vida, a glória de Cristo não alegrará o seu coração. Entenda isso. Você só vai estar alegre quando todas as contas estiverem pagas. Você só vai estar alegre quando você passar o concurso. Você só estará alegre se você conseguir fazer aquela faculdade. Você só estará alegre quando determinadas coisas deste mundo se cumprirem na sua existência. Porque saber que Deus é glorioso, saber que Cristo já venceu, já nos tornou mais do que vitoriosos contra o pecado. Saber que Cristo já está exaltado nos céus, esperando o grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso tudo para você só vai passar, não vai passar de verdades bíblicas, mas não alegrará o seu coração. Porque Deus não é o seu objetivo. Porque o Senhor não é a sua porção. E o seu testemunho será um testemunho falso. Ou um testemunho capenga. Por isso, alegre-se no Senhor. Regozije-se em Deus. Veja Paulo falando aos filipenses, preso na cadeia romana,
E falando de alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E por que ele era tão alegre? Porque ele via o corpo de Cristo se unindo para abençoá-lo, para ajudá-lo, para motivá-lo, para sustentá-lo. Ele viu o nome de Cristo sendo pregado, mesmo que isso muitas vezes significasse calúnias contra a própria pessoa dele. Será que o seu orgulho é algo que tanto mexe com você que quando algo acontece contra você, isso te derruba? Mesmo que o nome de Cristo esteja sendo pregado com fidelidade? Será que você tem essa alegria no seu coração? O que me importa? O que importa o que pensam de mim? O que importa o que dizem de mim? Importa que o nome de Cristo esteja sendo pregado. Ele é a minha porção. É Ele quem eu busco. E foi o que João Batista entendeu. Ora, eu sou só amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Essa festa não é minha. A festa é dele. A igreja não é sobre mim. A igreja é sobre ele. A obra é sobre ele. A glória é dele. E por último, o fundamento do testemunho cristão é aquele que se deixa diminuir. Você sabe o seu lugar, você se alegra com a glória de Cristo e você se deixa diminuir. Convém que ele cresça e que eu diminua. É muito interessante a construção dessa frase. Porque a ideia de João é associar o crescimento de Cristo à sua diminuição, ou a diminuição dele ao crescimento de Cristo. A ideia de João está tendo é, quanto mais ele crescer, mais eu tenho que diminuir. Na verdade, aí a palavra é até colocada de uma forma passiva, em que ele está lhe sendo imposta essa diminuição. Ele está crescendo e eu vou diminuindo. Isso tem que ser natural. Ele se deixa diminuir, nós devemos nos deixar diminuir. Cada vez mais irmos desaparecendo, de modo que Cristo transpareça em nossa existência. Senão você não aprendeu o seu lugar, senão você não se alegra na glória de Cristo, ainda é sobre você. Você está conseguindo entender que o que João está fazendo aqui, na verdade, é colocar a cabeça dele a prêmio? Porque, em última instância, isso se cumpriu quando sua cabeça foi cortada. E já não tinha mais como seus discípulos continuar com ele. Deus o diminuiu até o tirar desse mundo. Usou a pecaminosidade do rei. Usou a pecaminosidade daquelas mulheres que pediram sua cabeça. Mas foi assim que ele diminuiu. Será que estamos dispostos a perder a cabeça? Eu vou pegar mais leve com você. Será que nós estamos dispostos a perder a nossa personalidade? Você já parou para pensar? Nossas personalidades refletem muito nossas experiências, refletem muito o modo como nós interpretamos essas experiências, e, em regra, as nossas interpretações não se fundamentam no que a palavra de Deus ensina. Já parou para pensar? Já parou para pensar que muitas vezes o ímpeto que você tem de, por exemplo, ser um cara que não leva desaforo para casa, isso reflete o seu pecado e não a pessoa de Jesus? Que muitas vezes esse seu jeito de ficar deixando as coisas para depois e não compreender que tem hora e lugar para todas as coisas, que você precisa encarar o seu tempo e o seu lugar e as suas oportunidades como providências que Deus trouxe sobre sua vida, que isso reflete a sua personalidade desregrada, ingrata. Eu estou me descrevendo aqui. A gente nem sempre precisa perder a cabeça, mas a gente precisa entender que o Evangelho exige que nós diminuamos para que Cristo cresça.
As pessoas precisam ver menos da Rose, do Marcinho, da Beatriz, do Dimas, do Walter, do Gabriel, da Ana, do Jonatas, da Andréia, do Antônio, da Carol, do Rogério, do Vitor. As pessoas precisam ver menos de nós e mais de Cristo. Por isso Paulo foi tão enfático em Gálatas, como nós vimos. Ele preocupado que aquela identidade judia, de que todas as coisas aconteciam sobre eles porque eles eram judeus, porque somos quem somos, temos o sangue que temos. Ele fala diretamente a eles: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ou seja, nós somos pecadores dentre os judeus, não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu tentar viver pelos meus méritos, se eu tentar fazer da minha vida um outdoor sobre a minha existência, capacidades, ideias, objetivos, desejos, o que eu estou fazendo, na verdade, é reconstruir o velho homem, desprezar a justiça que vem por meio de Cristo Jesus. E deixar de anunciar a este mundo que vale a pena deixar de ser quem éramos, que vale a pena mudarmos nossa personalidade, que eu não posso abraçar o velho homem e dizer: está tudo bem, eu sou assim, Deus me aceita assim. Não, a justiça da fé me conduz à transformação. E essa transformação vai me diminuir, até que cada vez menos haja de mim, porque aquilo que Deus glorificará em Cristo Jesus, aquela nação que será levantada, glorificada, a Nova Jerusalém, se tratam de pessoas que refletem perfeitamente a imagem do Filho, porque foi para isso que fomos predestinados. Você não foi predestinado para refletir o seu velho homem, você foi predestinado para refletir a Cristo. Porquanto os que de antemão conheceu, a estes também o predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então a justiça da fé tem te conduzir a não ser mais você mesmo. Tem te conduzir a abandonar o velho homem. Para que eu dê o devido testemunho da pessoa de Jesus, eu vou diminuindo, até mais não ser mais eu mesmo, mas ser como Cristo é. É por isso que para o final de sua epístola, Paulo vai tratar do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que a obra do Espírito implementar em você o caráter de Cristo. Veja, Deus não chamou a todos nós para perdermos a cabeça. Que bom, né? Mas Deus chamou a todos nós para que diminuamos. Porque enquanto quisermos fazer da nossa vida algo sobre nós mesmos, enquanto quisermos as alegrias que satisfazem a nossa carne, nós vamos ir à presença de Deus para fazer exigências, decretar coisas, fazer campanhas em busca da nossa satisfação, ao invés de buscarmos a presença de Deus como quem quer que o Senhor nos instrua e nos guie para que o mundo o veja em nós. É isso que você quer para você? Qual é o seu grande plano de vida? O que você quer que as pessoas enxerguem em você? Um cara legal? Uma mulher forte e ponderada? Um empresário de sucesso? Um cara inteligente, bonitão? O que você quer que as pessoas enxerguem em você?
Se você quer que seja um testemunho de Cristo, reconheça o seu lugar, se alegre nele e deixe-se diminuir. Porque se você chega nessa mesa achando que é alguém, você se faz indigno dessa mesa. Se você quer partilhar do corpo e do sangue de Cristo, pensando que é sobre você, você não consegue reconhecer a glória desta mesa. Você não consegue reconhecer a grandeza da obra de Cristo. Não é sobre você. Porque essa mesa aponta justamente para essa realidade. Não é sobre mim. Não foi o meu sangue derramado. Não foi o meu corpo partido. Deixe de querer glória para você. Porque a glória que Jesus experimentou custou o seu sangue, custou o seu corpo, recebendo sobre si a ira de Deus. É por isso que existe essa mesa. Porque Cristo foi diminuído pelo homem, para que ele fosse glorificado pelo Pai. Aceite essa glória e queira refletir essa glória na sua vida. Essa é uma mesa de testemunho. Queria chamar os presbíteros presentes, presbítero Dimas, presbítero Hamilton, por favor, nos ajude aqui também, presbítero Douglas. Eu não vejo o presbítero Afonso e o presbítero Josué. Não estou enganado não, né, irmãos? A glória desta mesa não está no quão bela ela é. Hoje a gente está com a mesinha aqui, né? O pessoal lá de trás nem viu a ceia. Porque a ceia do Senhor não tem a sua glória na pompa, na mesa bonita, arrumada, enfeitada. Isso é bonito, é gostoso ver isso, é bom. Mas a glória desta mesa está na realidade de que Cristo está aqui conosco, ceando conosco. Pela fé somos elevados à presença dele, aos céus. Porque o céu não é um lugar, simplesmente. O céu é o trono de Deus e Deus está em todo lugar. E Cristo está à destra dele. E se nós estamos ceando com ele, nós estamos participando dessa glória. Participamos pela água do batismo do seu sacrifício, porque se com ele morremos, com ele também viveremos. É muita glória para você achar que isso poderia ser contido por uma mesa, por um cálice bonito, por alguns enfeites espalhados. Se você não olhar pela fé, se você não quiser o tipo de glória que o homem procura, você não vai conseguir enxergar isso. Você não vai conseguir vivenciar. Portanto, olhe com os olhos da fé. Você está na presença do Senhor. E isso é glorioso. O alimento que recebemos não é algo que acontece com o pão. Não é algo que acontece dentro do cálice. O alimento que recebemos é a obra de Cristo que se perpetua ceia após ceia, comunhão após comunhão, quando Ele nos lembra de suas verdades. Quando Ele opera essas verdades em nós. Por isso cremos que é um alimento espiritual verdadeiro. O alimento que nos faz lembrar que na noite que nosso Senhor Jesus foi traído, antes de haver ceado, Ele tomou o pão, ergueu, partindo disso, esse é meu corpo que é partido por vós. A gente está lembrando, mas a gente está lembrando diante de Cristo. Nós estamos lembrando na companhia daquele que partiu o seu corpo. E Ele continua com o seu corpo, ainda que glorificado, mas com as marcas do que Ele fez por nós. Queridos, vamos aguardar para celebrarmos juntos. Se estamos diante de Cristo, estamos ceando com Cristo, então vamos ceiar juntos. Por isso, pegue o pão, guarde-o consigo e antes de comê-lo, vamos declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Algum irmão foi omitido do pão? Vamos dizer juntos, queridos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Comamos todos, irmãos. Por semelhante modo como fez com o pão, nosso Senhor Jesus, após haver ceado, ele tomou o cálice e ergueu, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes em que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Esse é o alimento de motivação. Que nós compreendamos que não se trata de construir aqui, mas se trata de apontar para lá. Convidar um mundo para uma realidade muito melhor, em que o mundo não estará com a sua injustiça tentando deter a verdade de Deus, mas confessando e se alegrando no noivo. Você que comeu do pão, mais uma vez vamos aguardar uns pelos outros e tomarmos do cálice juntos. Algum irmão foi omitido do cálice? Sare aqui, tá? Alguém mais foi omitido? Bebamos todos, irmãos. Fiquemos de pé, vamos orar. Deus amado, a simplicidade da verdade que ouvimos hoje,
Até nos envergonha, Senhor, do quanto somos omissos em testemunhar. Esquecemos de verdades tão fundamentais, ó Deus, para que possamos dar testemunho da pessoa de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai, porque temos sido extremamente omissos nisso. Cala nossas vaidades. Cala, ó Deus, o nosso desejo de muitas vezes até usarmos o teu evangelho como meio de nos mostrar. E ajuda-nos a refletir mais de Cristo. No nome de quem oramos, Pai. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu não percebo nenhum visitante de primeira vez, mas eu agradeço aqui a presença daqueles que não são membros de nossa igreja e estão conosco, louvando e adorando ao Senhor. Espero, quem sabe, logo aí façam parte da família IPV, se assim for do seu desejo. Aviso da semana. Terça-feira, nossa reunião de oração às 20 horas, pelo Google Meet. Nosso estudo bíblico, a quarta-feira às 20 horas, também transmitido pela internet através do canal da nossa igreja. E não temos tido, lembre aí, as nossas transmissões aqui, porque ainda não puxamos a internet aqui para cima. Tá? Estamos estudando uma forma de fazer isso. É bem complicado, bem chato. Mas vamos ver se a gente resolve isso e conseguimos transmitir. Sabemos que alguns irmãos andam impossibilitados de estar aqui conosco, por várias razões distintas, e os cultos transmitidos sempre os abençoam também. Lembrando que hoje tivemos a nossa Assembleia Geral Ordinária, ou seja, aquela Assembleia em que elegemos um secretário de atas para as nossas assembleias. Também ouvimos os relatórios das atividades da igreja e também os relatórios da tesouraria da nossa igreja, tá bom? Os irmãos fizeram bastantes perguntas, bastantes colocações. Eu sempre fico muito contente com isso, irmãos, com esse interesse e desejo de entender como as coisas estão acontecendo e quais são os próximos passos. Isso sempre é muito bom, tá joia? E teremos uma nova assembleia, só que agora extraordinária, no dia 27 de março, para a eleição de junta diaconal. Basicamente, nós temos 2 diáconos em mandato, tá, na nossa igreja. Ao longo da pandemia, os outros mandatos venceram, não pudemos fazer a assembleia e estamos realizando agora. Tá certo? Estávamos esperando algumas respostas para podermos definir quem seriam os nossos candidatos aí. Por isso que ainda não publicamos os nomes todos, tá bom? Mas logo passaremos aos irmãos. Estejam orando por isso, pela nossa futura reformulação da nossa junta diaconal, para que assim estejamos tendo esse serviço bem prestado em nossa igreja, tá bom? Esqueço de algo, vocês viram aí, nossas obras continuam, já está sendo feita a colocação do forro, tá certo? A equipe do gesso já chegou e já começaram ali na parte da frente, já dá para você ter uma ideia um pouquinho como vai ficar. É claro que esse gesso vai receber depois acabamento, ele não vai ficar desse jeito, vai ser feito ali, passado a massa nas juntas, pintura e tudo mais. Ou seja, ainda tem um bom tempo aí para nós ficarmos aqui, vai se acostumando. Hoje, durante o dia, deixamos as janelas abertas, os ventiladores ventilando, para ver se chegava agora à noite e não tivesse tão ruim. Parece que deu uma funcionada, né? Vamos ver se isso de fato tem ajudado. Esqueço de algo, tudo certo, nada resolvido. Queridos, então Deus abençoe a todos e excelente semana.